Opa! Olá! Fala, povo que brilha! Boa noite! Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde. Enfim, olá você que está assistindo esse vídeo, você que está acompanhando esse vídeo. Já vou te avisando, esse vídeo é resultado de uma live. Opa! Segunda-feira é dia de live, segunda-feira é dia de bate-papo, segunda-feira é dia de conversa. E 19 horas estamos no horário, estamos começando a nossa conversa, estamos começando o nosso bate-papo de hoje, a nossa conversa de hoje. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito, porque hoje eu tenho uma pessoa incrível que vai trocar ideia comigo, uma pessoa realmente que eu sou bem fã dela, ela já está até aqui, ó, já vou até acenar para ela, dar um oizinho. Tudo bem, Carol? Obrigado mais uma vez. Deixa eu chegar a câmera um pouquinho mais perto, que eu acho que está longe. Legal. Estão me ouvindo bem? Vocês estão chegando agora? Tudo tranquilo? Boa noite novamente. Como eu ia dizendo, hoje, segunda-feira, é dia de um bate-papo, dia de uma conversa, dia de uma live. Uma live de leões. E esse nome surgiu na minha última live da semana passada. Acho que tanto eu falar histórias de leões, tem um leão aqui no fundo, acabaram associando que cairia bem. Eu tô testando, vamos ver se dá certo, se todo mundo vai gostar, se hoje quem tá aqui também vai curtir essa ideia, esse nome para esses nossos momentos. Como você que já me segue, que já está na minha página, já me vê toda segunda-feira, sabe que hoje é um dia de bate-papo mesmo. É uma coisa leve, uma coisa mais para questões nem tanto relacionadas a tratamento de feridas, que ok, esse é o forte da minha página, mas é um momento onde eu busco interagir com meus colegas, interagir com os enfermeiros, interagir com os empreendedores, interagir com as pessoas que estão na mesma empreitada ou na empreitada similar à minha. Esse desafio de sair da caixinha e tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo novo. Ou seja, hoje o tema vai ser muito em cima do que a gente pode mostrar de imagens, que a gente pode mostrar de nós mesmos através da rede social. Então, marketing, mídia social, vai ser o nosso tema de hoje. E quando eu estava pensando sobre isso, sobre esse tema, até antes mesmo de eu abrir aqui a câmera, estava refletindo. O que é o marketing, né? Se não uma estratégia, uma forma de tentar se vender algo, de tentar anunciar algo ou divulgar um trabalho, divulgar alguma atividade que a gente execute. E quando eu caio para a mídia social, aí é a forma de tentar fazer isso através das redes. É claro que quem vai detalhar isso de uma forma exemplar, eu tenho certeza, é a Carol, ela que vai poder falar muito mais sobre esse tema. Mas eu entrei nesse assunto já logo de cara para dividir um pouco do que eu tive nesses últimos dias, que eu acho que cai um pouco dentro dessa questão de propaganda. O que nós vendemos ou o que nós tentamos vender são experiências, coisas que vão ficar marcadas, vai fazer a diferença na vida de alguém ou vai fazer com que você seja diferenciado no mercado. São experiências. E esse fim de semana, desde o feriado para cá, desde o feriado para até domingo, eu e a Vi e um casal de amigos tivemos ótimas experiências. Para quem acompanhou aí na rede social, viu que eu estava no Rio de Janeiro, no Rock in Rio. Fomos até lá para assistir ao show de uma banda histórica, uma banda icônica, o Guns N' Roses, da minha juventude, não é? Lá nos 90 já curtia. Já tinha ido até o Rock in Rio, já tinha assistido eles no Rock in Rio, inclusive, então para mim já não era uma novidade, mas é a experiência, é o fato de ser Guns, e Guns é Guns, para quem gosta, para quem curte, os caras são históricos, são lendários, são pessoas, são um ícone na música, e por mais que tenha tido contratempo com a voz do Axl, que não tá legal, que não tava legal mesmo, cara, nada disso, isso foi um detalhe. Ao final do show até comenta uma coisa ou outra, mas durante o show ninguém tava nem aí com a paçoca, porque os caras já escreveram o nome deles na história. Os caras são os caras. Então a gente se arrasta mesmo, a gente vai pra multidão,
O início do show estava numa situação que se eu levantasse o meu pé direito eu ia ter que ficar com ele levantado porque não voltava mais pro lugar, não tinha mais espaço, alguém ocupava. Tamanho, o público, né? Tamanho as pessoas, o número de pessoas que estavam lá. Então é uma experiência para a vida e que não importa quanto tempo mude, quanto tempo passa, quer dizer, o que mais mude nessa banda sempre será Guns e sempre vai ser motivo de ir assistir, ir atrás da banda. A segunda experiência foi na cidade de Paraty. Paraty, cidade aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, quer dizer, histórica, toda colonial, eu que amo história, eu que amo período colonial. Era a quarta vez que eu estava indo até Paraty, mas uma cidade que cada vez que eu volto lá, ela me mostra algo novo, me encanta novamente. E dessa vez foi uma arquitetura, comecei a prestar atenção em detalhes que até então, há 2 anos atrás, não me faria muita diferença e hoje passou a fazer. Ou seja, as experiências também podem ser mudadas, as experiências também podem ser alteradas do ponto de criar novas experiências, novas expectativas, novos marcos. Então, acredito que isso esteja muito relacionado com expectativas e a partir daí, né, dentro de um trabalho de divulgação. Estão me ouvindo? Todo mundo continua me escutando? Tá todo mundo aí? Sim ou não? Sim? Estando todo mundo aí, eu vou fazer então o que eu preciso fazer, que é chamar a Carol para um bate-papo. Chamar ela aqui para ela falar para mim se tudo isso que eu disse é verdade ou se é uma grande bobagem, ou se é uma grande besteira. E aí, Carol? Oi, Joy! E aí? Oi? Coisa boa! Gostei dessa introdução, hein? Essa Gost... introdução foi puro marketing. Sério? Olha aí, já dei uma dentro, E então. pegando aqui vários insights, eu disse, meu Deus do céu, acho que isso foi totalmente proposital. Rock in Rio é muito marketing, né? Eu Meu, estava agora há pouco vendo Coldplay. Gente, o que que foi aquilo? O que que foi aquilo? você sabe que eu não assisti ainda ao show deles, porque eu estava em Paraty quando eles fizeram a apresentação e os caras tiveram uma sacada, né? Pelo que eu ouvi falar já, os caras tiveram uma sacada surreal, Sul. né? Eu não escondo que eu sou velho, né? Eu assisti pela televisão o primeiro Rock in Rio, em 85, né? Então eu tinha 12 anos. 12 anos, 12 anos. Cara, qual que era o fantástico da interação do público, né? E depois eu soube até que já teve uma matéria falando sobre isso, então vou ser repetitivo. Que é aquela coisa do isqueiro, né? O pessoal ficava acendendo isqueiro. Queen cantando, né? Love My Life, e o povo com o isqueiro cantando junto. Passa o tempo, vem celular e vai celular junto. Eu já fiz isso inúmeras vezes no show, no próprio Rock in Rio de 2019, assistindo ao show do Scorpions. Ficamos no celular ali, fazendo interação. Aí me veio o Coldplay e dá uma pulseira para os caras entrarem pro palco, literalmente. Incrível, incrível, Cara, incrível, incrível. surreal. Acho que quem esteve lá, eu estava falando de experiências, né? Quem esteve lá vai guardar isso pro resto da vida. Como eu guardo até hoje a minha emoção da primeira vez que eu entrei no Rock in Rio, em 2017. E eu de lá para cá eu tenho um ritual. É o terceiro Rock in Rio consecutivo que eu vou e eu tenho um ritual. Né? Eu tenho todo um ritual. Eu só falta pular 7 ondinhas, digamos assim. Carol, bem, enfim, então já deu uma dentro. Boa. A introdução perfeita. Foi. Carol, obrigado, muito obrigado mesmo por você ter aceitado o meu convite. Eu já falei isso para você lá no privado. Fiquei realmente bem alegre, bem emocionado, tá, de estar dividindo a tela com você. Você é uma pessoa que, para quem é Imersão 4, que te conhece através do Imersão 4, né? Eu tenho certeza que eu falo por mim, por muitos do Imersão, tem em você uma referência com relação à mídia social. Agora, eu conheço você, quem é do Imersão 4, conhece um pouco de você, nós conhecemos um pouco de você, mas fala para a galera geral aí. Quem é Carol? Então tá, vamos lá.
Na verdade, a Carol, né, é um monte de coisa. Tudo, um monte de coisa misturada, né? Mas vou falar então um pouquinho para vocês. Eu sou a Carol, eu sou enfermeira, assim como a maioria que tá aqui. Sou formada há 3 anos. Completei agora em agosto, 3 anos. Olha, só E isso? em março desse ano, concluí minha residência em saúde da família. Então, eu sou pós-graduada em saúde da família. E sou imersão 4 também, acredito que como a maioria daqui, sempre digo, eu sempre vou ser eternamente imersão 4. Eu sou da turma 3 do imersão, então é lá por turma 3, deixa eu até colar aqui. Turma 3 foi. Olha lá, janeiro de 2021. Janeiro de 2021. E eu sempre gosto de lembrar porque foi um lançamento incrível, maravilhoso, né? E eu entrei de curiosa, mas depois eu conto para vocês, enfim. Resumindo, atualmente eu sou a social media do Jairo, então desde janeiro desse ano eu recebi o convite e passei a ser a social media do professor Jairo. Olha a responsa. Olha, até fraca a pessoa não, né? Hã? E, Carol, você é do Rio Grande do Sul, certo? Sou Rio Grande do Sul, gaúcha. gaúcha. A Carol tem uma coisa muito interessante. Vocês os que são da minha página ou que, né, vê alguma postagem minha, algum comentário meu, já me viu falando, como eu abri esse vídeo, você que vai assistir depois, eu tomei um hábito, um bordão, né, do brilho. Né? Fala, povo que brilha, bora brilhar, coisa e tal. E se tornou realmente, e está se tornando, de fato, né, uma referência com essa criatura aqui, né, com a minha pessoa, a ponto de muitos já identificam, ou acham alguma coisa, me mandam, e quem cavou lá e descobriu, né, essa pedra, essa pérola, foi a Carol, numa imersão, num olho no olho, né, numa sessão olho no olho. Professor Jairo também, quem não conhece, duvido que alguém aqui não conheça, mas já convido a seguir. Fazendo uma mentoria, abriu minha página, a gente estava falando justamente sobre páginas de Insta, né? Abriu minha página, viu lá uma postagem minha, Carol, Jairo, professor, Jairo, olha o que ele escreveu ali. E eu fiquei boiando, falei, cara, o que eu escrevi ali, cara? Deu ruim, né? Escrevi alguma bobagem ali, né? E venho brilhar e desde então fui me adaptando, fui me acostumando, porque não era um hábito meu do dia a dia, muito pelo contrário, eu falava outras coisas no meu dia a dia, mas me identifiquei, achei muito bacana a sua dica, peguei e, cara, hoje já flui naturalmente. Eu dificilmente consigo abrir um vídeo sem fala povo que brilha e terminar chamando o povo para brilhar. Como é que funciona isso na tua cabeça, Carol? Conta para mim. De onde você tira aí essas ideias doidas, que eu acho que não foi só comigo que você fez isso. Na verdade, não é eu que tiro, já tá em vocês, né? Quando saiu ali, eu acho que tu não percebeu. E isso é engraçado, eu acho que acontece na maioria das vezes, né? A gente não percebe. Eu fui perceber depois de um tempo. Eu não tenho um bordão, mas eu tenho um jeito de falar. Geralmente eu falo assim: oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. E até eu me dar conta que isso era algo meu, é diferente, né? Nem todo mundo fala assim. Eu disse: meu Deus, eu não tenho um bordão, mas eu tenho uma forma de falar. E quando tu falou ali o gente que brilha, tu nem percebeu. Não? Tu não percebeu. Ah, e o brilho, e o brilho. E tu falou mais de uma vez. Tanto que tu tá falando assim, eu não percebi, mas tu falou mais de uma vez. E tanto que eu olhei pra ti e falei assim, tu sempre fala assim? É. E foi pego de surpresa, porque realmente a gente muitas vezes repete as coisas, né? E a gente sempre fala, o marketing, ele é repetição. Uma das coisas do marketing, ele é repetição. Às vezes falam assim, ai, Carol, mas eu vou falar de novo isso, não vai ficar chato. Não, é assim que a gente começa a marcar. Por isso que eu te falei que a tua introdução tinha marketing. Porque por que que ao passar do tempo o Guns continua sendo o Guns? Então, assim, todas as bandas, né, elas têm o poder de criar uma tribo. E a Sim. tribo é para a vida inteira. A tribo, ela se identifica com pessoas, com sinais, com símbolos, né? Que nem a gente tem a Harley. Eu tenho um tio que ele é completamente maluco
por Harley. E é um negócio que, assim, pra mim, doentio, porque pra mim não faz a mínima diferença. Mas aquilo dali, quando eles se reúnem, Deus o livre tu falar da Harley. Então, quando a gente faz isso, né, o teu gente que brilha, daqui a pouco tu vai ter a tua tribo de pessoas que brilham. E o mais legal disso é que as pessoas começam a se identificar, elas recebem esse nome, né? Assim como o Jairo tem os monstros. Isso. E isso é muito legal. Então, quando a gente faz parte do Imersão, por exemplo, né? A gente faz parte de tudo isso, né? Então a gente diz, eu sou Imersão 4, né? E a gente começa os nossos relacionamentos dentro da Imersão 4, uma comunidade. Então, por isso que é tão importante a gente encontrar isso, né? Esses sinais que a gente repete todos os dias e agora pode parecer uma besteira, mas tu vai ver que daqui a alguns anos tu vai ter construído todo o teu posicionamento, toda a tua marca com base nisso. Então, é assim que a gente começa a perceber, né, as coisas. Cara, e é muito legal isso, né? Ou seja, voltando lá ao Guns, por exemplo. Pô, a Guns é 90. Em 90 eu tinha... Meu, ele ia fazer 20 anos, né? Então, as primeiras músicas que eu escutava, e eu sou do rock, eu e a minha esposa, a gente é mais pro rock, pro metal, pra pegada mesmo. E tanto que quando tinha, né, essa sessão olho no olho, alguma coisa com o Jair, que entrava pagode, eu ficava lá, falava, meu Deus do céu, eu quero que vai acabar isso aí. Mas é a marca dele, é o estilo dele, mas enfim, são coisas que realmente associam, tanto que, usando esse exemplo de música, por exemplo, de banda, eu e a Vivi estávamos em um evento que um locutor aqui de Campinas nos convidou, onde eu faço uma participação no programa, e era pagode. Ok, até aí tudo bem, fomos para até prestigiar e tal. Quando pensa que não, falou, não, vamos tocar a música do Jair aqui. Os caras falaram, qual música vocês querem tocar? A Vivi falou, não, eu quero aquela música que fala isso, aquilo. Os caras tocaram, a gente gravou, mandou para ele, ou seja, é inevitável. Da mesma forma que quando eu hoje posto alguma coisa, ou eu mando algum conteúdo, anúncio de conteúdo, qual foi da live? Tem lá a lista que eu mando para as pessoas. Tem uma colega, a Cláudia, uma dentista, né? Que ela, adoro esse seu Bora Brilhar, adoro. Ela já curte. Então, de fato, vai criando essa marca. E eu acho que é bem isso, né? Você vai poder esclarecer até mais do que isso. Marketing é isto, não é? Marketing é essa coisa de você Exato. criar uma raiz. Eu me lembro que você me deu uma dica a respeito da página, quando eu falava de live, falei de live com você. E você falou, Jorge, cria a sua marca, a sua data. Então, se é de segunda-feira, toda segunda-feira, pega o seu horário, todo o seu horário. Não importa, as pessoas vão começar a associar. Segunda-feira, 19 horas, deixa eu ver o que o Jorge está fazendo. Deixa eu ver o que ele está falando. Né? E é isso, não é? Essa coisa de criar raiz ou ancorar. Perfeito, perfeito. E assim, marketing é o meio, né? Marketing é o meio que a gente usa. E lá no final a gente vai ter o resultado final, que é uma venda de algo. Mas o mais legal que o marketing digital nos traz, né? Tem um professor meu que briga que não existe marketing digital. Mas, enfim, é o marketing que a gente tenta trazer para cá, né? Para que as pessoas possam entender. Mas o que isso faz com que a gente tenha? A gente tenha a nossa presença depois da tela do celular. Que nem tu falou, né? Quando eu tava lá na rádio, tava tocando um pagode, mas não era a música do Jairo. Só que aí tu pediu, não, toca a música de um cara, que é o Jairo. Então não importa o lugar que a gente tá, não importa se a gente tá olhando o celular, não importa se eu tô na frente de um notebook. Não, se eu tô na rua e eu ouço, manda áudio, eu já me disparo, já dá um... E eu hoje em dia, tô esquecendo de alguma live, eu já me desespero, né? Então, assim, eu ouço, manda áudio, eu já acesso, assim, hoje tem live do Jairo. Todo mundo pensa isso, né? Por quê? Não importa o lugar, a gente passa da tela. Quando a gente passa da tela, quando alguém tá na rua, no shopping, e olha pro lado e fala assim, nossa, lembrei de ti. Então, isso é muito forte. É isso que o marketing faz. Então, quando a gente entende que o marketing é o meio do quê? De divulgação, certo? É divulgação do teu trabalho. Ou seja, tu tá vendendo algo. Lá no final, né? Lá no final é o resultado que a gente quer. A gente quer vender alguma coisa, né? Então, se tu não tá vendendo nada, não tem por que tu fazer marketing. Mas
todo mundo está vendendo alguma coisa. Como assim? Eu me vendo. Todo mundo. Se tu vai num emprego, uma entrevista, tu tá te vendendo. Então, quem não sabe se vender, tem um sério problema aí, né? Então, quando a gente entende isso, né? A gente entende que marketing também é muito conexão. Porque hoje em dia, a gente está num... Eu acho que isso é cada vez mais forte. E eu venho muito nisso. Conexão, conexão, conexão. Porque a gente já não compra mais um produto, um serviço. Porque se tu for parar para pensar, todo mundo tem. Né? Esses dias eu até parei para pensar em loja de roupa. Loja de roupa. Esses dias eu estava com o dinheiro, eu sabia o que eu queria comprar e eu sabia a loja. Só que eu entrei na loja e sabe quando a energia não tá legal? Eu não sei se tinham brigado, eu não sei o que tinha acontecido, eu não sei se a gerente tinha dado bronca, eu não sei. Eu só sei que eu era uma cliente e que eu queria entrar na loja e ser bem atendida, no mínimo. Aí a gente não tá nem falando em experiência, porque as pessoas às vezes debocham, né? Ah, experiência, experiência. Sim, queremos experiência, né? Sim. E aí eu entrei, senti aquele climão, falei, cara, esquece. Não vai. Eu dei meia volta e eu saí. Então, hoje, eu comprei de uma loja que, inclusive, eu encontrei um Reels da menina. Foi um vídeo. E, inclusive, ela não estava vendendo. A princípio, ela não estava vendendo. Então, só para que a gente entenda também aquele conceito de venda sem vender. O que é o venda sem vender? Eu estava rolando o meu feed e apareceu um vídeo da menina. E ela colocou assim, o truque do cinto. Falei, truque do cinto? Que curioso. Prestem atenção. Ela chamou a minha atenção. Ah, o truque do cinto. O truque do cinto, aí a cor da blusa é para alongar o tronco, a cor da calça é para alongar as pernas. Falei, caramba, que curioso. E eu cliquei. E quando eu cliquei no perfil da menina, eu vi que ela era uma loja. A loja que vendia blazer, a loja que vendia blusa. Adivinha de quem que eu comprei? Dela. Dela. Então, assim, Exato. mesmo ela nem estando perto de mim, mesmo eu tendo que aguardar ela me mandar minha roupa pelo correio, eu preferi comprar dela. Porque ela me deu um conteúdo, eu achei legal. Ela não me vendeu, ela não estava falando assim, ai, olha só, essa calça, R$ 159, essa calça. Não, ela não fez isso. Ela só estava criando um conteúdo. Então, quando a gente chega nesse nível, é o que a gente quer dizer. Venda sem vender. O conceito vender, né, para nós, principalmente somos enfermeiros, né, Carol, a gente não aprende isso e é algo que é uma barreira. Né? Quando a gente fala de marketing, por exemplo, ou quando a gente fala da mídia social, esse fim de semana mesmo eu estava conversando com a amiga que estava viajando com a gente sobre isso. Cara, você ter que romper com conceitos, ter que abrir realmente a tua mente e falar, cara, tira isso, não tá dando certo, isso aqui não tá dando certo, isso aqui não tá dando certo, você vai só tirando. Você vai tirando primeiro para depois você começar a colocar. Senão, a gente acaba não assimilando nada. E aí, principalmente quando entra nessa questão de venda, isso me incomoda bastante, porque eu, por exemplo, trabalho com tratamento de feridas. É a primeira pergunta que eu escuto, quanto custa? Quanto custa? É a primeira pergunta, né? Ou seja, então se eu não fizer de uma forma com que a pessoa se interesse por mim e depois ela pense em preço, entre aspas, né? Entenda valor e não preço, é muito complicado, é muito difícil. E aí eu percebo que é uma angústia minha, né? Pegando uma das suas palavras também de uma conversa nossa, entenda a dor do seu cliente. É uma das dores que eu tenho e é uma dor dos que meus colegas também têm, que eu percebo dentre as nossas conversas ali. E por falar nisso, inclusive, o pessoal está muito quieto, estão só nos escutando e ninguém está conversando nada, né? Já vou dar um puxão de orelha aqui, pessoal, que é para vocês interagir. Usa e abusa desse botão de compartilhar, de conversar e de comentar. Mas é isso. Como conseguir atingir, né, essa questão do se vender ou vender o seu trabalho, que não deixa de ser, né? Rompendo essas barreiras, rompendo esses paradigmas. Porque quando eu estou no hospital, eu faço um curativo, eu faço um tratamento, eu acompanho um paciente, mas já estou recebendo por aquilo,
Não é? Então eu não preciso. No máximo que eu posso me tornar é o enfermeiro bonzinho do noturno, aquele enfermeiro legal que vem um dia, noite sim, noite não. É a referência, no máximo, né? Então, como que eu me torno uma referência, então, dentro da mídia? Usando esse argumento do vender não vendendo. É, assim, até vou pegar um gancho teu, né, do hospital. Uma vez aconteceu um negócio muito interessante, e que na época eu era acadêmica, e eu não percebi o que que a minha professora estava me falando. Mas era um estágio de quarto semestre, eu acho. E a gente tava na emergência, e eu amava a emergência. Amava, amava demais. Enfim, e lá no hospital tinha os rounds, né? Então round de equipe, enfim. E aí a minha professora me puxou, assim, era maravilhosa, Lourdes, amo ela. E ela me puxou e falou assim, ó, fica de olho e cuida do teu posicionamento na frente daquele cara ali, ó. Falei, uai, como assim? Tá, tudo bem. E depois eu fiquei pensando. Dela quando vocês se formarem, vocês vão lembrar. Depois os anos passaram, e aquele cara que estava lá dentro do hospital, ele era o diretor, né? O hospital em que eu fazia estágio era público. Então, minha professora sabia que quando eu me formasse, talvez a minha primeira oportunidade de emprego ia ser num particular. E aquele cara que ela me falou, ele era o dono de um outro hospital particular. Então, ele ficava de De olho olho. no quê? No posicionamento, da forma com que eu me portava nos rounds, se eu falava alguma coisa. O que que os meus colegas ficavam fazendo? Ficavam lá no posto de enfermagem de trela ou estavam atendendo os pacientes ou estavam buscando conhecimento? Então, tu percebe que ali era uma venda? Sim. Estava dizendo, me contrate. Mas naquele exato momento em que eu falava do meu conhecimento, ou que até mesmo eu podia não saber, mas às vezes o fato da gente falar, eu não sei, me ajuda, isso é um Já posicionamento. é. Pessoas notam. As pessoas falam assim, nossa, ela não sabe e ela tá indo atrás. E isso é louvável. Eu quero uma pessoa assim, porque hoje em dia até isso é difícil. Poxa, até isso é difícil, uma pessoa que seja interessada, né? E disposta a ir além. Então, quando eu vejo algumas pessoas falando e que, não, eu tô no hospital e pra mim tanto faz. Não, não é assim. Não é tanto faz. Porque dentro do hospital pode ter oportunidades que tu nem sonha. Podem ter carreiras que tu nem sonha, né? Oportunidades que tu nem sonha. Então, quando a gente faz isso aqui no digital, e que é justamente isso que eu acabei de falar, o que que a gente faz aqui, né? Como que a gente atrai? A gente atrai por conhecimento. E quando a gente ajuda alguém, da mesma forma que eu te falei da loja, né, que a menina me ajudou, poxa, como é que a gente ajuda alguém que tem uma lesão? Quando a gente para pensar nisso, cara, tem pessoas que elas não têm a mínima ideia, né? Então, assim, eu sempre lembro da minha pacientezinha que eu tenho, assim, ó, amor por ela, que foi ela que me levou ao Monstro Friends, né? Monstro Friends, na época, era um curso antes do Imersão 4. O E eu, precursor do imersão. era um curso que tinha e eu fazia justamente por causa dela. E aí eu pegava as dicas e tal, e ela tinha uma úlcera venosa. E aí a gente fazia o curativo, eu aplicava tudo certinho. E eu falei, não, peraí. Fui lá no prontuário dela. Hipertensa. Qual foi a última retirada de medicamento dela? Meu Deus do céu. E aí eu, bom, beleza. Era uma paciente meio difícil, não aceitava muito bem as críticas. Eu falei, como que eu vou falar para ela isso de uma forma tranquila? Aí eu fui lá e falei assim, Maria, deixa eu te perguntar, ainda tem remédio? Aquele para pressão ainda tem em casa? Como não, quem não quer nada, assim. Ela, ai, não sei. Falei, então depois tu confere, porque tu sabe, né? É bem importante para cicatrização, porque senão a gente não vai conseguir cicatrizar. Aí ela, sério? Eu falei, seríssimo. Ninguém te falou? Não, ninguém falou. Eu falei, então agora
a gente tá sabendo, tu vai lá, vai conferir os comprimidinhos, quanto que tem, senão tu vai vir aqui retirar, tá bom? Ai, tá bom. E ela começou. E a lesão começou a cicatrizar. Então, assim, às vezes o óbvio pra gente não é óbvio para o paciente. Então, é o tipo de conteúdo, né, que às vezes, não o paciente diretamente, mas talvez o filho veja, né? Geralmente é a pessoa que está mais agoniada. Poxa, o pai tá com essa lesão há muito tempo, a mãe tá com essa lesão há muito tempo. O que que tá acontecendo? Por que que não tá dando certo isso daqui? E aí, do nada, aparece um post teu falando sobre aquilo, exatamente aquilo. Meu Deus do céu, então é isso. É por isso Isso que a está mãe não tá colhendo acontecendo. música. Então, assim, e aí tu percebe, ó, a venda sem vender. Quem que deu aquela informação valiosa? Foi o Jorge. Então, eu não vou querer o enfermeiro que tá do meu lado. Não, Jorge, por favor, me ajuda. Por quê? Porque tu já me ajudou de forma gratuita. Tu não me pediu nada por essa informação. Tu me deu ela, caiu no meu colo. E isso pode resolver o problema da minha mãe. Então, assim, olha o quanto isso é significativo. Olha o quanto a gente não percebe, mas toda vez que vocês fazem um conteúdo, toda vez que a gente coloca na internet isso, é uma possibilidade de ajudar alguém, né? Então, assim, o venda sem vender de lesões é por aí. E no início, a gente acha que não é possível, que o meu paciente não vai estar lá. Tem várias crenças nesse sentido. Que nada, meu paciente não está no Instagram, mas então deixa eu te contar. O teu paciente, ele tem acesso à internet e ele tem consciência de que o Google ajuda ele. Então, toda vez que ele digita lá como fazer um curativo, como posso molhar meu curativo no banho, toda a palavra-chave, todo o robozinho que está lá no Google, opa, ele pode se interessar por isso e aparece o Instagram. Quando façam o teste hoje, façam o teste. Vocês vão lá no Google e vocês vão digitar, sei lá, restaurante, pizzaria, qualquer coisa. Vejam o topo do Google, se ele não vai te dar um Instagram dessa criatura. Eu aposto com vocês, vai estar lá o Instagram da criatura e ela vai clicar no Instagram. Então, essa crença que às vezes as pessoas pensam que, ai, não, ele não tá lá no Instagram, pode ser que realmente ele não esteja no Instagram, mas em algum momento ele vai parar no teu Instagram, de alguma forma, eu tenho certeza absoluta. Então é isso. É muito legal isso que você está colocando, porque eu estou aqui refletindo, né? As últimas postagens, por exemplo, que eu tenho feito, eu tenho procurado usar o mais simples, a linguagem mais simples possível, o mais claro, até fazendo muitas vezes analogias doidas, né? Por quê? E eu estava conversando isso com a minha esposa, né? Comentando com ela. Que ela começou a assistir um vídeo, ela não estava aqui quando eu estava gravando. Ela começou a assistir, ela falou: nossa, mas você está falando de um jeito muito simplório, muito. Eu falei: mas é exatamente isso que eu quero fazer, porque eu não estou vendendo meu conteúdo para enfermeiros. Os meus colegas enfermeiros, lógico que estão ali, é lógico que eles estão do meu lado, é lógico que quando a gente coloca uma caixinha de perguntas lá, quem entra na nossa onda e provoca a gente, são os nossos colegas enfermeiros. Porém, eu quero que a dona Maria, o seu João, aquela pessoa lá fora que não entende patavina do que é uma úlcera venosa ou que entende muito pouco, assista meu vídeo e fala: cara, eu não sabia que o problema era na panturrilha, não era na veia. Então quer dizer que é a panturrilha que é o grande problema? Então é por isso que eu tenho que apertar a minha panturrilha. Por quê? Muitas vezes o médico fica lá, terapia compressiva, tem que subir até o joelho. E a lesão do cara é lá perto do dorso do pé. E ele não associa uma coisa com a outra. Né? Então é muito interessante isso e realmente me remonta aí aos vídeos que eu tenho postado nesse sentido. Eu preciso fazer da linguagem mais simples. Por quê? Eu preciso atingir meu público. Eu preciso que ele, pelo menos quando ele olhar para mim, ele vai falar: cara, igual você disse, né? Eu vou chamar o George para eu conversar com ele, porque ele vai falar de um jeito que eu vou entender. Ou ele já falou alguma coisa que eu entendi, eu quero saber mais. Né? Eu vejo muitas vezes, Carol, isso também me incomodou bastante
principalmente nessa mudança, nessa virada de chave. Foi onde eu conversei com você, onde eu conversei com o Jairo também. Me incomodou bastante essa coisa do igual. Igual, né? Um monte de gente fazendo e vídeo bem detalhado. Não estou criticando, pelo amor de Deus. Se te deixa feliz, faz, né? Vá. Mas, e fazendo todo mundo com o mesmo tema, e tudo muito igual, eu parado olhando e falar, cara, será que é isso? Será que assim eu vou conseguir me vender? Ou melhor, ou criar uma curiosidade na pessoa para que ela tenha uma experiência? Porque se ele abrir 30 vídeos com todo mundo falando exatamente igual, quem que vai ser o diferente que ele vai escolher? Não E vai na ter. verdade, ele estava falando, né? E cada um do seu jeito. Hoje eu estava vendo o Instagram do Joel J. Não sei se tu conhece. Mas o Joel J fala sobre alta performance e tal. E ele falou algo muito interessante que eu sempre levo. Não tente ser alguém que você não vai conseguir ser. Seja você. E quando você ser você, você vai ser o melhor do mundo. Porque como você, não tem mais ninguém. Então, quando a gente entende isso, a gente se liberta de algo que tem acontecido e é muito triste, que é a comparação aqui na rede social. E eu sempre falo, tu vai te comparar, então tu te compara do jeito certo. Ah, como assim? Compara o tempo. Como assim o tempo? O tempo que aquela pessoa está fazendo aquilo. Há quanto tempo ela está aqui na rede social? Ai, nossa, eu adoro aquele player, sou fã dele. Quantos posts ele tem? Quantos você tem? Quanto tempo ele manteve a consistência? Quanto tempo você manteve a sua consistência? Então, isso é muito cruel quando a gente faz. Então, não façam isso. Entendam que cada um vai trilhar o seu caminho da sua forma e com as possibilidades que tem, do jeitinho que é. E é isso que é transformador, né? Então, quando a gente se identifica, né? Eu sempre digo, a gente não quer uma enfermeira, a gente quer a enfermeira. Então, quando a gente coloca na cabeça que o Jorge me passou uma informação simples e que eu gostei, eu quero o Jorge. Eu não vou querer o João, eu não vou querer o Pedro. Então, é isso que a gente busca aqui, né? Então, é muito legal quando a gente chega nessa consciência de que a gente não precisa tá reproduzindo o que, não, mas para ela deu certo, então eu vou fazer igual. Não! Seja diferente. Seja o oposto. Tente fazer o contrário. Às vezes a gente fala de criatividade. Sabe onde é que mora a criatividade? No oposto. Às vezes a gente pega alguma coisa e gostei. Vou fazer o contrário. Quando tu faz o contrário daquilo, tu criou alguma coisa. Eu trabalhei, melhor, trabalhei não, né? Eu tentei sair do ramo da enfermagem, né? Eu tentei sair para um ramo de vendas. Não necessariamente sair, mas tentei levar os dois juntos. Bom, cara, foi um fiasco, né? Primeiro lugar que eu não tinha filtro. E até eu já tive a oportunidade de trazer o Márcio aqui para fazer uma live com ele, que era a pessoa que me ajudava, me guiava, né? Tornamos grandes amigos, mas ele falava, Jorge, você não tem filtro, cara. Então você vai falar de um produto. Se você não concorda que aquele produto faz tudo aquilo, você fala na cara das pessoas. Olha, não é bem assim, tá? Eu falava, meu, aí ia para as apresentações, estava todo mundo lá. Todo mundo exatamente igual, com as mesmas trajes, com os mesmos perfil de roupa, com a mesma forma de falar, de andar, de mexer. Eu ficava olhando aqui e falava, cara, isso não é para mim. Cara, isso não é para mim. Uma coisa é eu pegar uma dica, como a gente pega do monstro, né? Olha, posicionamento, aparência, entre mais alinhado para você, para a pessoa olhar e falar, porra, esse aqui é um cara ok. Outra coisa eu falar, vou me vestir igual o Jairo. Cara, primeiro que não tem como. Não tem como. É surreal. Né? Não tem. É fora de nexo. Então, uma coisa que eu percebo muito, e está dentro disso que eu estava comentando, cara, é o copia e cola. O Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu pego... igual você falou, né? Você abre suas isso, saudando as pessoas. E aí, tudo bem e tal? Então eu vou fazer igual. Aí eu quero abrir todos os meus vídeos e falar, e aí, gente, como é que vocês estão? Tal. Aí você vai ficar, primeiro que vai ficar uma coisa fria. E isso, para mim,
até que sou muito explosivo, sou descendente de italiano, então para mim é a paixão com tudo. Cara, meu, ser frio é melhor não ser nada. Não adianta querer fazer uma coisa por fazer, mecanicamente, ficar ali cheio de dedo. Não dá, cara, não dá. Então, assim, isso é uma das coisas que eu percebo e eu tenho visto acontecer, né? Eu tenho observado acontecer e que me incomoda. Primeira coisa, eu falo, cara, eu acho que isso não é marketing. Acho que isso não é fazer mídia social. Isso é fazer cópia social. Né? Isso é fazer um Ctrl+C digital. E que eu não preciso disso. Afinal de contas, a minha bagagem de conhecimento, a minha história como enfermeiro, a minha experiência de vida, fala muito mais de mim do que eu tentar copiar alguém e ser um robô. A gente falava, você falou esses dias, né, sobre os robôs digitais. Eu achei muito legal. Ah, eu quero ter 3.000 pessoas, eu quero ter a minha conta bombando de likes e tal. E você falou, eu não me preocupo com números, eu me preocupo com pessoas. Cara, isso para mim foi incrível, que eu operei e falei, meu, realmente, tô nem aí se na minha live vai ter 2, 10 ou 20. Cara, vai ter live. Né? Vai ter conteúdo. É lógico que eu tenho que sentir o que o meu pessoal gosta. É lógico que eu tenho que sentir e deixar claro para eles que na segunda-feira eu não vou falar sobre uma úlcera venosa e mostrar foto. Não é esse o foco. Pode acontecer de eu fazer isso em algum momento? Pode ser. Mas a minha intenção de estar aqui toda segunda-feira foi o que eu falei na introdução. É fazer um bate-papo para que as pessoas se identifiquem e troquem experiências, né? Então, isso para mim foi muito incrível quando você falou isso. Eu não me preocupo com números, eu me preocupo com pessoas. Cara, a gente tá precisando de gente que preocupa de gente, né? Que se preocupe com gente, né? Exatamente, exatamente. E é muito que eu falo, assim, ó. A gente tá aqui e as pessoas me perguntam muito, ah, mas e o algoritmo, as métricas? Eu não avalio? Avalio. Eu tenho, é o meu trabalho, eu tenho que ver as métricas. Mas quando a gente passa a perceber que aquilo de lá não são números, são pessoas. Pessoas que fizeram alguma coisa. Por que que as pessoas salvaram esse conteúdo? Ah, tá. Aí tudo começa a se encaixar, né? Então, assim, por que que aquela pessoa salvou o conteúdo? Porque aquilo dali é uma dor dela. Se ela salva com muita frequência, porque ela tem muita dificuldade nisso. Então, eu vou tentar ajudar ela ainda mais nisso. Então, não é só uma questão de colocar no meu ego. Ai, nossa, olha só, 1.000 curtidas, 1.000 salvamentos. Ai, que amor! Não, não é sobre. Não. É sobre pessoas, é sobre quanto aquela pessoa foi ajudada com aquele conteúdo. Ah, esse conteúdo aqui não deu certo. Por quê? O que que aconteceu? Não foi entregue da maneira correta? Ou isso não é uma dor dessa pessoa? Se não é, beleza. E aí cai no que a gente diz sempre, e que é algo muito curioso, né? Que as pessoas falam assim, ah, Carol, mas eu não quero repetir meu conteúdo. Então eu vou te falar, talvez tu esteja errando. Porque todo mundo repete conteúdo, a gente recicla conteúdo por dois motivos. Primeiro, a minha audiência, ela tá sempre se renovando. Então, pessoas novas chegam a todo momento. E ela não é obrigada, ninguém é obrigada a nada, a arrastar o teu feed até lá embaixo. Ai, deixa eu ver se ela falou sobre tal coisa. Não! Ela tem que estar sempre sendo lembrada de algo. E, segundo motivo, as pessoas que já viram aquele conteúdo, pasmem, elas gostam de ver de novo. E talvez de uma forma diferente. Então, as pessoas às vezes nem percebem. É o mesmo conteúdo. O mesmo. Talvez tenha mudado de carrossel para Reels, ou então de Reels para carrossel. A pessoa que gosta de ler mais e passar o dedinho no carrossel, curtiu o carrossel e achou incrível. A pessoa que gosta mais de vídeo, foi pro vídeo. Nossa, que legal! E parece algo novo, mas não é. Foi algo, a mesma coisa, mas de uma forma diferente, né? Então, já nem sei mais o que eu tava falando, Jorge. Não, mas é sobre essa questão de posicionamento, de novidades, né? Aquilo que é diferente. Igual eu estava falando a respeito de Paraty. Não sei se você já veio aqui em Paraty, Rio de Janeiro. Não. Hã? Infelizmente. Não? Não? Mas Precisa vir.
Deus quiser. Precisa vir. Eu sou um curioso da história. Acho que se eu não tivesse feito enfermagem, eu teria feito faculdade de história. Mas ainda não desisti. Eu acho que eu ainda vou acabar fazendo. Eu amo história, eu amo entender e eu me projeto muitas vezes até no ambiente. Fico imaginando, poxa, como é que era isso aqui? Pô, eu tô lá em 1820, eu fico imaginando, pô, 8 horas da noite, isso aqui já devia estar um breu, ninguém tava na rua mais e tal. Então eu viajo. Minha esposa, ela dá risada, ela curte. E eu tive uma dessas situações que você falou, e eu vou trazer isso para a vida real, tá? Quando a gente fala, acho que de vida digital, às vezes a gente precisa trazer para a vida real também. Eu tive uma experiência dessa, por exemplo, com a igreja de Santa Rita, lá em Paraty. É a igreja do Porto, é a igreja onde desembarcavam as mercadorias e ia para Portugal o ouro. Eu já fui nessa igreja 4 vezes. Toda vez que eu vou até Paraty, eu vou até a frente da igreja. E, cara, cada vez que eu vou lá, eu vejo algo novo. Eu observo um detalhe, eu olho e falo, caramba, tinha isso daqui? Será? Tinha. Né? Ou seja, eu encontro um detalhe novo. Então, as postagens nossas nessa questão de reinventar, ou melhor, de refazer ou repetir uma postagem, tem esse mesmo efeito. Não é à toa que a gente assiste um vídeo 20 vezes, a gente assiste um filme 30 vezes. Quantos filmes você assiste? Você pode estar de bobeira na tua casa, domingo à tarde, você ligou o canal lá, tá passando aquele filme. Aquele filme que você já assistiu, não sei quantas vezes, você assiste de novo. E espera aquela cena, inclusive. Muitas vezes você está esperando aquele ponto. Não é? Eu, nessa viagem, por exemplo, para Paraty, aconteceu exatamente isso. Eu fui, como eu tive uma mudança de vida nesses últimos 2 anos, eu cheguei de novo numa cidade onde eu comecei a olhar detalhes que hoje me atraem por uma mudança de vida que eu tive. Então, a vida real, a nossa vida hoje, no dia a dia, aquilo que te encanta, aquilo que te atrai, aquilo que te chama atenção, é a forma como que você vai precisar trabalhar também no seu digital. É a forma como que você vai ter que fazer com que a pessoa que está lá do outro lado, que não te conhece, eu e você, por exemplo, a gente não se conhece pessoalmente, a gente nunca se viu, a gente nunca parou para tomar um chopp, né? Mas eu preciso que a Carol olhe para mim, ela entenda o que eu estou falando e vice-versa. E como que a gente vai fazer isso se a gente não for real? Se a gente não for como a gente faz na vida real? O programa de rádio, por exemplo, que eu participo aqui de Campinas, toda semana, amanhã inclusive eu vou estar lá. A primeira vez que eu fui tão mecânico, tão robô, que eu sentei e blá, 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 com o roteiro na minha frente, assim, né? Duro. Terminou, eu falei, virei pro cara e falei, me desculpa. Falei, na semana que vem eu faço melhor, porque esse aqui não fui eu. Fui mecânico. Eu fui extremamente mecânico. Então, assim, o posicionamento, aquilo que a gente fala, a gente entrou nesse assunto porque a gente estava falando dos Ctrl-C e Ctrl-V, né? Os copia e cola. O posicionamento e tudo mais, essas coisas, se você começar a copiar dos outros, você se torna tão mecânico que perde a graça. Se toda viagem que eu fizer de novo para Paraty, se eu não tiver aquela ideia de que, porra, eu vou encontrar algo novo, vai chegar um momento que eu não quero ir para lá mais. Eu vou falar, já conheço, já vi. Então, a minha página, a sua página e a página do pessoal que está aqui assistindo a gente, que está acompanhando a gente, se nós não fizermos algo diferente, as pessoas vão visitar mais a gente. Se a gente não der algo novo, mesmo usando o assunto velho, né? Digamos assim. Exato, exato. E eu acho que isso é interessante, né? A gente conseguir ser livre na nossa rede social. Porque a maior tristeza é quando a gente já não se sente mais tão à vontade. É quando a gente assim, ai caramba, para abrir a câmera eu vou ter que fazer um teatro, eu vou ter que encenar, eu vou ter que. Inclusive aqui nesse perfil eu deixei num destaque, eu falei sobre posicionamento e que as pessoas confundem, sabe? Às vezes a gente bota na cabeça que posicionamento é botar um blazer e falar bonito. E Não. não é, sabe? Então, assim, e não é você que fala qual que é o seu posicionamento. Não, o posicionamento vai sendo criado na mente do seu potencial cliente. Ou seja, é ele que vai te posicionar na mente dele, né? E aí entra em outros assuntos de gap de valor e etc. Mas em nenhum momento a gente fala assim, se posicione do jeito que você não é. É claro que a gente fala em uma aparência, né, que mostre respeito, né? É óbvio que hoje eu não ia vir aqui
descabelada, suada, né? Não, é uma questão de respeito, né? E o meu posicionamento. Mas isso não é uma regra, né? E muitas vezes a gente fica dentro de uma caixinha, fechadinha, e falando que é assim, que é assado. E não, é uma junção, sua essência, o que você é, a sua história e o que você quer me passar, o que você quer transmitir. Inclusive, eu tava vendo aqui, alguma seguidora, eu não vou lembrar o nome, ela falou sobre o sotaque dela. Ela falou, eu não gravo vídeo por causa do meu sotaque. Uma coisa assim. Gente, o meu sotaque, esses dias até eu achei graça. Os meninos que trabalham comigo pegou e falou assim, Carol, tu tá no Rio Grande do Sul, né? Eu falei, sim. Tu é gaúcha? Sou. Mas tu fala estranho. Tu não fala que nem gaúcha. Tu fala igual aquelas moças do aeroporto. Eu falei, talvez porque eu não tenha... Os últimos 2 anos, eu tava em Floripa. Então, eu mesclei. Eu acho que eu fiz uma mescla de sotaque. Então, o jeito que eu tô falando agora, às vezes é estranho. Às vezes me vem um manezinho, assim, sabe? Ué, poi. Às vezes vem de novo, que não é do meu sotaque. Então, assim, eu criei o meu próprio sotaque. E, gente, tá tudo certo, sabe? Então, assim, sotaque, eu acho que é uma das coisas mais lindas que a gente tem no nosso país. É uma das coisas mais, assim, que, cara, sou brasileiro. Eu sou de um país que tem muito sotaque. Que se eu for pro Nordeste, eu me sinto num lugar incrível e que, enfim, é totalmente diferente. Então, assim, isso é muito rico. E se a gente traz isso pra cá, a gente gera identificação. Então, às vezes, eu acho um sotaque muito fofo do Jairo. Eu amo o sotaque do Jairo. Sabe? Então, assim, é gostoso isso. Às vezes a gente acha que o outro vai se importar por causa do sotaque, esquece, sabe? Isso é a tua essência, isso é a tua história, quem tu é. E as pessoas se identificam com isso. Até aproveitando, respondendo ali, né? A Sabrina perguntou se eu sou de Campinas. Né? Eu sou de Campinas, Campinas, São Paulo. É interior de São Paulo, então a gente fala um R meio arrastado, né? Porteira, porta. E é um barato, porque quando eu converso com o pessoal do Nordeste, por exemplo, a maioria dos nossos colegas do Imersão é do Nordeste, é lá de cima. E é uma delícia escutar eles falarem. Eu fiz 2 lives já, 3, quer dizer, com as meninas lá de cima, com as meninas da Wandy, né, a Andressa Gardielli, com a Islane, com a Laiane. Enfim, é uma delícia escutar. E é muito prazeroso, porque são trocas de experiência de culturas diferentes e que agregam sua experiência. Eu, por exemplo, atendi um paciente aqui, um senhorzinho aqui, que é baiano. Então, ele tem um jeito todo dele de ser. Ele tem um jeito todo dele de falar, jeito dele de querer que eu aceitar ou não, que eu mexa nele, né? Faça ou não o curativo dele. E aí, quando você começa a interagir com pessoas, como você começa a acompanhar vídeo de pessoas, como você começa a escutar a pessoa falando, nossa, a pessoa falou não só o sotaque, mas falou uma palavra, eu não sei o que essa palavra significa, que são dialetos locais. A gente tem. Sim. Né? A gente tem dialetos locais. Aqui em Campinas eu tenho uma forma de falar alguma coisa, e aí no sul é diferente, lá em cima é diferente, né? Eu recentemente até fiz um vídeo. Não sou expert em vídeo, não sou expert em gravar, não sou, né, não tenho aula de teatro, curso, nada, mas eu aprendi a me entender com a câmera e eu achei legal. Houve uma pergunta sobre isso, eu falei, vou gravar um vídeo aqui. E, cara, foi tão louco, porque eu estava no carro, esperando dar um intervalo de um atendimento, que às vezes você fica... te sobra 15 minutos aqui e sobra 15 minutos aqui. Pronto, você ficou com meia hora disponível ali. Se você for para outro lugar, não dá tempo. Se você ficar no mesmo lugar, é melhor. Cara, eu aproveitei, eu parei ali, abri a câmera no rádio e comecei... No carro, né? Abri a câmera no carro, posicionei ela no volante e comecei a falar. Como era conversar, como era fazer um vídeo, o que eu achava que era interessante e tudo mais. Até essa questão de não olhar exatamente para a câmera, fui dando umas dicas daquilo que eu vivo. Porque hoje, abrir a câmera para mim até que está mais tranquilo. Mas quando eu fui começar a fazer os meus primeiros stories,
ou tentar gravar. Eu só fazia carrossel. Tanto que se você for lá no começo, agora tá saindo só vídeo. Eu preciso até voltar a fazer alguns carrosséis. Mas lá no comecinho, por exemplo, era só passa dedinho. Eu falava, arrasta pro lado, gente. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Né? Ia gravar um story, cara, eu quase morria. Eu gravava 5 vezes e apagava 6. Porque não tava, né? Eu gaguejava, blá, blá, blá. Enfim. E vai fazendo. Então, nesse vídeo, eu até colocava para eles, falava, meu, é você e você. Então, não esquece o que o cara do outro lado vai pensar. Se você está falando com o coração, se você está falando com aquilo que você tem convicção, é igual nós enfermeiros, a gente dá treinamento, não dá? Eu agora não mais na vida hospitalar, mas quantos treinamentos você dá? E você está ali dando material, de repente o cara olha para você e fala, não é tudo isso não. Cara, você fica numa saia justa, porque, meu, você tem que falar daquilo, você tem que explicar aquela técnica, e o cara tá te boicotando já ao vivo. E você consegue sair? Cara, por que no vídeo você não vai conseguir? Né? Se você tem convicção, você está falando com o coração, e eu acho que isso para nós é o grande diferencial. A hora que você entende, né, Carol? Eu não sei se você concorda, mas eu acho que a hora que a gente se entende, quando a gente se conhece, quando a gente sabe os limites e sabe que você vai ter que trabalhar mais naquele ponto. Eu, por exemplo, a minha esposa, ela fala para mim assim, amor, você tem que cortar muito esses né seus, você fala muito né. É né, é né. Ok, é uma dica, eu vou me policiando, eu vou tentando maneirar. Ok, por quê? Eu preciso fazer, porque se eu não fizer, Exato. nunca vai acontecer. Exatamente. E até o vício de linguagem, né? Ó, né? Viu? Todo mundo tem. A gente vai falando e é muito natural isso. Só que quando a gente faz, e aí realmente a gente nota, né? Nossa, eu tô fazendo muito isso daqui, tá estranho. Vou me policiar. Automaticamente, tu vai criando, né? É assim que a gente começa a estudar a comunicação. Como é que a gente melhora a nossa oratória? Como é que a gente... Quando a gente começa a perceber, a gente vai moldando. Mas não vou deixar de falar. Só porque eu falei um né, agora eu tipo, ai, nossa, eu falei um né. Ninguém vai morrer. É assim que a gente fala no dia a dia. Uhum. A questão da linguagem, do vício de linguagem, acontece muito quando a gente está lá no início e a gente quer fazer tudo bem certinho. Por quê? Porque aí a gente esquece. A gente entra para fazer um vídeo e aí no meio dele a gente esquece. E aí ao invés de fazer um silêncio, uma pausa, a gente coloca um vício de linguagem, ou seja, o né. Uan. Comecem a perceber. Toda vez que vocês querem fazer algo maravilhoso de outro mundo, chega no meio, esqueci. Tu vai colocar um vício de linguagem, ao invés de ficar em silêncio e tentar recuperar. Tá, o que eu tava falando mesmo? Ah, é isso. Aí tu fala. E depois de um tempo que tu percebe isso. Você já não tá me lembrando que eu passei uma vergonha absurda, que era bem lá do início. Porque antes de entrar na imersão, eu já tinha um Instagram. Eu tinha um Instagram já, que eu compartilhava coisas da residência, era um Instagram, sabe? E aí eu fazia vários stories, assim, bem maluquinha, né? E eu vejo, eu dou risada. E foi um desses stories, o Jairo, ele não presta. Eu nem era aluna, eu era Monstro Friends ainda. Não sei por que cargas d'água. Ele tá numa live, eu acho que, não sei se era a Amanda, alguém que já era imersão. E começou a falar do Instagram. E ele pegou o tablet e falou assim, tu já viu essa menina aqui? Ele virou, era eu. Eu falei, meu Deus! Eu falei, o que ele vai fazer? E era eu falando, tipo assim, eu tava, sei lá, acho que eu tava de pijaminha, alguma coisa assim. E eu falando, lá, 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 lá. E eu, meu Deus do céu! Aí, enfim, depois que ele fez isso, as pessoas começaram a me seguir. E eu disse, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Assim, eu vejo aquilo. E claro, era muito espontâneo, entende? Então, era realmente o jeito que eu falava. Tu quer gostar, gosta. Se não quer gostar, não gosta. Era muito assim, né? E até hoje eu acho graça. Porque realmente, assim, era uma época de muito que eu não tinha muita noção, não.
Sem Eu filtro. fico vendo, eu fico vendo hoje, assim, nossa, achava o máximo, mas eu vejo que tinha muita coisa para melhorar, sabe? Mas ali tinha muita ingenuidade, tinha muito, assim, espontaneidade mesmo. E é isso que a gente tem que ter. Eu acho que todo mundo, todo início ele tem que ser assim. Ele tem que ser espontâneo. Até você descobrir, ai, quem eu sou aqui na frente da câmera. Ah, eu gosto assim. Ah, eu gosto de gravar no carro. Ah, eu tô afim de gravar, vou gravar. Ah, não, eu gosto de estar maquiada, eu gosto de estar, sabe? Então isso é muito legal. Todo mundo teve um começo e eu acho que o começo de todo mundo ele tem que ser o mais espontâneo possível. Quem realmente a gente é, do jeitinho que a gente é, do jeito que foi para ser. Gostou, gostou, não gostou, eu sinto muito. É isso que a gente tem que ter na cabeça quando a gente começa a gravar vídeo. Cara, que legal. Pegaram essa rota, gente? Não, vocês pegaram essa. Vocês anotaram essa dica, né? Vocês anotaram isso, vocês vão colocar isso num quadro. É, porque, cara, ser espontâneo é o que há de mais difícil hoje em dia, que eu percebo das pessoas, né? Até aqui, ó, a Via está comentando, né? A alegria ter você incentivando nossos trabalhos, né? Como imersão. A Vivi, a minha Vivi. A, as comparações também são inevitáveis. Eu quero até voltar aqui, deixa eu voltar um pouquinho, que a Sabrina tinha falado um negócio aqui que eu achei muito engraçado. Ó, o George falando lembra o Cortella, não é? E Sabrina, não é a primeira vez que falam isso para mim, mas eu acho louco isso. Ou seja, não é que talvez quer copiar, não é copiar, é o meu jeito, é o meu jeito de falar, é o meu jeito de ser espontâneo e até mesmo de contar as coisas que deu certo, as coisas que deram errado, falar de um jeito espontâneo, brincalhão, mas que traga a verdade, que traga a verdade naquilo que eu estou querendo apresentar. Então, essa rota que você deu, Carol, agora é a cereja do bolo, ou seja, essa espontaneidade mesmo. Vai errar? Cara, aproveita e corrige de novo e faz de novo. Vai Exato. lá naquele ponto que deu aquela tremedeira. Quantos apagões? Eu já tive apagão, fui gravar o conteúdo e deu um apagão, não lembrava. Ok, eu estou gravando. Paro, volto, vejo o que eu já fiz, faço de novo. Ah, eu abri, estou aqui, ó, ao vivo, e pá, deu uma pane. Tá bom. Eu me lembro muito de um trecho de um filme que falava de Shakespeare. O cara fala, ensinando os atores mais novos, ele fala: se você errar, continua. Por quê? Quem lá da plateia sabe exatamente o que Shakespeare escreveu. Cada detalhe, cada ponto, a hora da vírgula. Quem sabe? Ninguém sabe. Quem sabe o seu roteiro? Quem sabe o roteiro que eu montei hoje para conversar com você? Até a gente desenvolvendo o assunto, ninguém sabe, não é? Então, essa espontaneidade, essa facilidade que a gente precisa adquirir. E eu me preocupo muito com isso. Eu fico assim, quando eu tenho a oportunidade de trazer esses temas, essas conversas, é justamente para tentar romper com este copia e cola. A gente não pode copiar e colar. Eu posso ter uma referência. Então, por exemplo, quando eu vou falar de mídia, a Carol é a minha referência. Então, pô, deixa eu ir lá na página da Carol, deixa eu ver o que a Carol tá falando. Pô, de repente a Carol fala uma coisa, não bateu legal, não gostei. E vou pro próximo tema. Não é? Mas eu não vou querer apresentar, eu não sou a Carol. Eu não tenho, e é muito legal, né? Voltando um pouco, né? Outra rota que você deu. Eu não tenho o tempo de mídia que você tem. Eu não tenho o tempo de trabalho que você tem, a intimidade que você tem com o recurso. E olha que eu tenho 30 anos de enfermagem. Tenho 30 anos de enfermagem. E dentro do Insta, para valer mesmo, para essa questão social de mídia mesmo, tem, eu acho que 3, 4 meses. Talvez isso. Né? Que foi no olho no olho. Quando a gente pegou ali, então vamos tentar fazer uma coisa bacana, vamos tentar fazer uma coisa legal. Nós vamos tentar vender sem vender, já que eu nunca dei certo para vender. Então, se eu não fosse, se eu não procurasse ser realmente revendo, refazendo, apagando e fazendo de novo, ou nem apagando, salvando para eu poder assistir. O primeiro vídeo que eu gravei para fazer. Lembra quando saiu aquela sequência de vamos nos apresentar? Né? O Imersão tem isso, né? Grave um conteúdo se apresentando. Sim. Cara, eu gravei 7 vídeos daquele.
Cada vez que eu Nossa, regravava, eu esquecia de alguma coisa. Que eu achava que era importante eu citar. Ou depois eu assistindo eu falava, isso que eu falei é bobagem, é desnecessário. Ninguém precisa saber que eu fiz isso, abafa o caso. Né? Tirava. Então, até chegar no meu eixo, até chegar, e ainda estou ajustando, e ainda estou procurando, porque esse era um ponto que eu também queria dividir contigo. Nós nunca estamos prontos 100%, até porque a própria tecnologia nos obriga a mudar, sim ou não? exato, exatamente. Eu mudei muito, né? Apesar de achar que é muito tempo, não é muito tempo. 2020 para cá, 2 aninhos, né? E tanta coisa mudou. Muita coisa mudou, meu Deus do céu. Como eu tava te dizendo, esse vídeo que eu achei horrível, mas o Jairo na época. Meu Deus do céu, eu vejo o quanto eu era menina mesmo, sabe? E assim, até uma certa inocência ali no meio e tal, mas que ao longo do tempo eu fui percebendo, não, olha só, isso aqui não entra. E isso é legal a gente falar que a gente tem várias facetas, né? Quando a gente fala em várias facetas, a gente vai lembrar de arquétipo. Mas eu acho tão chato falar de arquétipo, porque às vezes complica a mente das pessoas e tá todo mundo assim, meu Deus, qual que é o meu arquétipo? O que eu publico? Então calma. É mais fácil a gente entender que nós somos seres com várias facetas. Ou seja, eu sou a Carol, que para muitos aqui de casa, eu sou dramática, que eu sou canceriano. Eu sou muito dramática. Pode ser que sim. Eu acho que eu sou sensível apenas. Mas para muitos deles eu sou dramática. Ok, beleza. Para muitos de vocês, talvez, às vezes eu sou muito objetiva. Eu tenho isso também. Eu sou muito objetiva. Mas não daquela forma. Eu me preocupo muito em não magoar as pessoas. Mas eu sou a pessoa que eu quero te ver para frente. Eu quero, vai, entendeu? Vai, não espera, vai para ontem. Então, assim, eu tento muito passar isso. Talvez algumas pessoas vão entender de uma forma ruim e outras vão entender essa minha faceta. Então, quando a gente começa a se conhecer e a se moldar, a gente fala, bom, beleza, isso aqui vale a pena eu mostrar isso. Ou seja, tem momentos que eu gosto de rir de mim mesma, que eu faço piada de mim mesma. Tem momentos em que, não deu certo aqui o bastidor. Teve uma vez que eu tava gravando aqui um negócio, o meu ring light parou de funcionar, o meu pequenininho não funcionou, ou seja, eu fiz sem luz. Eu falei, bom, gente, como eu não tenho mais luz, vamos seguir sem luz. Então, assim, eu não costumo gravar de novo, que a gente tá falando, né? Vou gravar de novo. Não, eu só apago e digo assim, pelo amor de Deus, o que eu falei? Falei errado. Às vezes eu falo realmente algo que eu falei errado. Então, com o tempo, a gente aprende, né? Então, assim, poxa, eu tenho esse meu lado que às vezes eu gosto de rir de mim mesma. Gostei, vou mostrar pra eles, entende? Então, assim, talvez em alguns momentos até apareça pra vocês o meu lado mais dramático, sabe? Mas não é tanto. Por que eu não mostro tanto? Porque eu não quero ser alguém, isso eu já falei várias vezes. Eu não gosto de aparecer no Instagram quando eu tô com algum problema. Naquele dia, se eu tô resolvendo algum problema e que eu estou mal. Porque eu acredito que quando eu abro a câmera, eu quero transmitir para vocês algo bom. Eu jamais vou abrir minha câmera para desanimar vocês ou qualquer coisa assim. Então, existe até uma regra que a gente fala do storytelling. Jamais conte uma dor, jamais conte uma ferida que está aberta. Você só vai falar disso quando você já superou, quando você já curou. Então, eu jamais trago algo que eu ainda esteja passando por aquilo. Porque em nenhum momento eu quero desanimar. Mas quando eu apareço, é para falar para vocês algo que já aconteceu, eu superei e eu mostro que tá tudo certo. Então, gera uma identificação e o que eu quero transmitir é isso. Então, ao longo do tempo, a gente entende exatamente o que a gente é e o que a gente quer levar para o outro lado da tela. Bom, eu quero ser a pessoa que estimula, eu quero ser a pessoa que passa uma energia boa. O que eu quero? E quais dessas minhas facetas vai ser melhor, né? Então, esses dias a gente estava falando, a Carol é a governante, porque às vezes eu sou um pouco mais direta. Mas nem todo tempo eu sou, né? Na grande maioria do tempo eu até posso ser. Mas eu também tenho um lado
que é mais doce, que é mais delicado, né? Então é isso. Ao longo do tempo, a gente até nos vídeos, né? Tu grava todas as lives e tu vai ver isso. Tu vai ver que do teu primeiro vídeo ao longo, tu já avançou demais. Mesmo sem querer, tu já percebeu, tipo, isso aqui eu quero. Isso aqui eu não quero tanto. Isso aqui eu não vou repetir. Então a gente vai fazendo isso e vai construindo algo de melhor, né? E claro, junto com a tecnologia, né? E que lá atrás eu falava, eu dizia, olha, quem não tá gravando stories por causa do vídeo, toma cuidado, porque a gente tá avançando para isso, é o vídeo, né? Então assim, ó, imersão presencial, né? Todo mundo que foi, não sei se alguém tá aqui que foi, a minha palestra do imersão presencial passado, exatamente isso que eu falei, né? Então, falei da rede vizinha, eu falei para tomar cuidado com os vídeos, né? E tudo isso, quando a gente fala de vídeo, a gente está falando justamente disso, né? De como que a gente vai aparecer, como que a gente vai superar esse medo da câmera. E é fazendo isso, se conhecendo, né? Que é o que a gente está falando aqui. Se conhecendo e entendendo uma outra chave que eu quero pegar aí, uma outra rota que eu quero pegar sua. O tudo bem, tudo bem. Mas eu tenho esse traje personal. Tudo bem, por enquanto tudo bem, deixa lá. Né? É onde você se ancora, é onde você se sente feliz, é onde você se sente bem. Tudo bem, então, ancora e vai nessa. E com o tempo as coisas vão mudando. Isso que você falou, que você olhar os vídeos, eu faço isso com frequência. Eu revejo meus vídeos, eu falo, meu Deus do céu, de onde que eu tirei isso? Cara do céu. Ah, rapaz, mas deixa lá, já está lá. Deixa lá. Já está lá. Faz parte de uma evolução, faz parte de uma evolução, mas que tem muita coisa ainda para vir. E se a gente não entender isto, né, a semana que vem minha live vai ser com uma psicóloga. E que é muito legal essa questão do tudo bem se tá bom para você. Mas porque fulano faz diferente. Mas tudo bem, para você está bom? Está bom, então tá bom. Então continua. A gente tem que entender, ainda mais a gente que está nesse mundo de empreendedorismo, nessa relação de eu tenho que aprender a falar de valores, eu tenho que aprender a falar do meu conhecimento, eu tenho que aprender a falar de tratamentos, eu tenho que chegar e botar banca e tal. E se além de tudo isso, você ainda trouxer para dentro de ti uma dor de que, pô, eu não sei falar no vídeo, eu vou falar que sai tudo errado, e vocês começarem a se cobrar sobre isso também, cara, aos poucos é um efeito cascata. Pelo menos no meu entendimento é um efeito cascata, porque aos poucos tudo vai caindo. Vai chegar um momento em que você vai apresentar o seu tratamento para o paciente e você vai duvidar do seu tratamento. Pode parecer louco isso, mas você começa você não aceitar, você começar a colocar críticas demais sobre você, vai derrubando convicções e conhecimentos e valores que você tem tão enraizado em você, que você vai duvidar de você mesmo. Para aquela pessoa que você tinha que chegar e falar, cara, não tenha dúvida, você acertou, sou eu, vou resolver o teu problema. O cara olha para você e fala, cara, se nem você acredita em você, quem sou eu? Né? Ou seja, ser a gente mesmo e entendendo e aprendendo e aperfeiçoando e moldando. Eu, nesses 30 anos de enfermagem, eu tive que me reinventar, e não foi uma ou duas vezes, não, foram muitas e muitas vezes. Eu tive que me reinventar. Eu, como gestor, tinha uma característica de eu chegar ao ponto de ter o apelido de Capitão Nascimento, para você ter uma noção. Porque eu chegar e falar, pede para sair, peão. Não dá conta, pede para sair. Não é? Ok, eu tive que me moldar, eu tive que aprender, eu tive que me ajustar, porque são gerações diferentes, gente. Eu tenho 49 anos. Quantos anos você tem, Carol? Pergunta delicada. Eu tenho 39. Ano que vem é 30. Quase pois 30. São 15 anos de diferença entre eu e você. É uma geração que está praticamente diferente. Então, se eu não me adaptar, e se você não. E aí é isso que é muito legal nisso que a gente está comentando. Se você não conhecer, se você não sabe, não entender de você, e você ter uma plena convicção de primeiro de quem eu sou, para depois você começar a divulgar você, começar a falar de você e tudo mais, cara, todos os outros valores, todas as outras verdades absolutas vão caindo por terra. Vai caindo por terra. E aí esquece, velho. Não vai rolar.
Exatamente. É muito importante isso mesmo, né? Se nem tu confia em ti mesmo, quem que vai confiar? E eu tava lembrando de uma palestra que esses dias teve, que é justamente testando, né? Um cara chegou super seguro em cima do palco, segurança total, a fala, era um curso de oratória e tal. Só que o que ele falava era baboseira, não tinha nem nexo, era Hum. nada com nada, nada com nada. E aí a galera assim, tá, o que vocês acharam da palestra? Nossa, maravilhosa. Nossa, ele é muito top, ele é muito bom, caramba! O cara só tinha falado asneira. O que a gente aprende com isso? Só dele ter colocado confiança, posição, chegado em cima. As pessoas, tipo assim, meu Deus, que top que ele é! E ninguém nem mesmo ouviu o que ele estava falando. Então, às vezes, a gente tem que justamente isso. Eu até brincava quando eu era acadêmica de enfermagem. Primeiro procedimento. Gente, primeira punção, quem que lembra? Eu lembro. Desespero total. Menina desesperada. Mas, o que eu fazia? Pegava do laboratório os negócios, levava para casa. E eu ficava testando. Né? Como é que eu vou chegar? Abordagem do paciente, não sei o que, blá, blá, blá. E chegava. Aí minha professora, quem que quer? Eu falei, eu vou. Pode deixar. Aí as gurias olhavam pra mim assim, tu vai, eu vou? Vamos lá. Era no tempo que a gente tinha o grupo de 4, né? Lotava um leito. O paciente chega a ficar assustado, assim, meu Deus, tá Ficava morrendo de medo. Aham, sim, agora vai ser, né? Eu disse, não, segura. E aí o paciente olhava, tu já fez isso antes? Eu falei, sim. É só a cara de novinha, mas olha, já faço há tempo, as gurias estão acompanhando. Gente, choque, né? E as gurias assim, ó, tu é bem cara de pau, né? Eu falei, gente, vocês têm que acabar, vocês têm que ter um personagem. Incorpora, faz de conta que tu é enfermeira há 20 anos e vem. Cara, é sério, porque aquele papo de ficar tu e o paciente nervoso acaba. Porque daí é ele com medo de ti, tu com medo dele, e é uma situação terrível. E eu falei, não, eu vou ter que incorporar aqui uma pessoa. Claro, né? Depois saía perninha. Perninha tremendo que nem louca. Mas eu sempre fiz muito isso, sabe? De não, peraí, eu vou fingir costume disso daqui. Eu treinei, eu sei o passo a passo, eu passei na minha cabeça, eu tô segura e eu vou fazer. E vai dar certo. E dava, sabe? Então, às vezes é isso. É muito o que tá na nossa mente. O que a gente colocou sobre a gente, sabe? E ó, vou até dar dica para vocês. A Amsterdã postou, não sei se vocês viram. Uma das dicas dele, ó. Mindset. Mindset. Olha, gente, é incrível. Ela sempre vai falar sobre duas formas da gente reagir a situações. Como a gente reage, como que a gente pensa, né? E um dos insights desse livro, e que é muito legal, muito incrível, assim, é quanto a como a gente lida com o fracasso, né? Então vai ter duas situações. Aquela vez que algo deu errado e tá, tudo bem, o que que eu tiro disso aqui? Eu vou aprender com isso daqui? Vamos aprender. Onde que eu fracassei aqui? E tem aquela pessoa que quando ela fracassa, ela se define como aquele fracasso. Então, assim, poxa, eu sou a menina que tirou a nota 0. Então, assim, quando tu te coloca nesse lugar de eu sou a menina que tirou a nota 0, tu leva isso pra tua vida inteira, né? Então, assim, tudo que acontece contigo, tu é aquilo. Não é um fato. Não, aquilo me caracterizou. Então, agora eu sou a pessoa que fracassou, que não consegue fazer isso. Então, assim, é muito legal pra gente começar a ter essas quebras de crença, sabe? E começar a mudar um pouquinho a forma da gente pensar e trazer aqui para o Instagram. Eu estava assistindo esses dias um vídeo de um palestrante que ele falava justamente sobre isso, né? Que nós somos, muitas vezes, resultado daquilo que alguém moldou em nós. Nossos pais. Você é aquela criança peralta. Você é uma criança distraída. Você é uma peste. E você se torna um adulto distraído, peralta, uma peste. Então você se molda de tanto terem falado aquilo que você é. Experiências profissionais.
O enfermeiro que chegou em você, o teu supervisor, o teu colega chegou e falou: ah, você é horrível, você não entende nada de técnica, você não entende nada disso, né? Ou seja, você vai replicando aquilo, você vai replicando. Então, é um risco que a gente tende a assumir, é o que esse palestrante fala. Quando você pensa em quebrar paradigmas, o primeiro paradigma que você tem que quebrar é o da percepção do outro sobre você. Porque o outro achou que você não tinha conhecimento de processos. Talvez seja uma falha dele. Ele se exige demais em ser perfeito. Quem nunca trabalhou com alguém assim, né? Eu era o chato. Eu era aquele que queria tudo certinho, muito certinho. Era chato pra caramba, né? Então, assim, qual é a percepção dos outros? Cara, na boa, a percepção do outro é do outro. Eu não me defino por isso. E é um cuidado que a gente precisa ter, como esse palestrante falava. Eu não me defino baseando na opinião alheia. Lógico, uma sugestão, né? uma mentoria, um alinhamento, né? Como muitas vezes a gente faz, olha, maneira aqui, olha, você não acha que isso aqui não poderia ser diferente e tal? É uma coisa. Agora, tudo aquilo que fica martelando em você, não, você é isso, você é isso, você é aquilo, isso está moldando você. E aí é a tua escolha. Você vai aceitar ser moldado ou você vai romper com esse paradigma, né? Ou você vai romper com este modelo. Igual você rompeu com o modelo da aluna de enfermagem que treme na base quando vai fazer o procedimento pela primeira vez. E, cara, todo mundo passou por isso, né? Do paciente olhar para a tua cara e falar, você já fez isso? Você sabe o que você está fazendo? Meu, ok, ali você perdeu. Ali, se você fizer toda a técnica correta, por exemplo, de uma limpeza de uma lesão, fizer o curativo lindo, maravilhoso, no dia seguinte, se ele tiver zoado, a primeira pessoa que vai duvidar do que você fez é você mesmo. Exatamente. Vai ser a primeira pessoa que vai falar: caramba, o que eu fiz aqui? Meu Deus do céu, o que eu aprontei aqui? E você já era. Então a gente está falando da mídia social, mas é para a vida real também. É para a vida real. Isso daqui eu quero que a gente que está conversando aqui pegue esse bate-papo. Por exemplo, vou dividir uma coisa. Quando a Carol falou para mim, eu mandei uma mensagem para a Carol. Falei: Carol, topa fazer uma live comigo? Topo. Cara, eu tremia. Eu tremia. E eu falei isso para Carol. Você está assistindo isso? Eu estou falando a verdade. Eu falei para Carol, eu falei: Carol do céu, estou tremendo aqui. Ela: Jorge, vai ser um bate-papo. Bora, fazer um bate-papo. E bora fazer um bate-papo. Por quê? Cara, eu sabia por que eu estava chamando a Carol aqui. Eu queria justamente ter essa conversa, essa coisa leve de falar de mídia, sem ficar falando realmente de números, falando de página, de que agora é assim, porque você tem que colocar em tal horário. Já teve gente que me perguntou isso, Carol. Qual o melhor horário? Você posta que horário? Eu posso o horário que dá. Tá todo Né? acordado? Se possível, né? Quando eu tô acordado. Recentemente eu fiz uma postagem e corri lá no Store. Galera, tá caindo uma postagem minha tal, sobre tal assunto, você que corre lá para assistir. E não publicava, cara. Meu, levou 6 horas para publicar o meu vídeo. Ou seja, quem viu o Store falou: o Jorge tá de sacanagem, né? O Jorge tá de sacanagem. Aprendi. Deixa o negócio cair primeiro, a hora que ele cai na página, aí eu vou lá e faço o Store. Isso é aprender né, com a ansiedade, com os erros. Imagina, se eu for falar assim, nossa, fiz besteira, não passo mais, e aí? Né? Então, assim, os meus erros não me definem, a opinião dos outros também não me define. Meus erros me melhoram. E isso é algo que eu tenho muito comigo e eu falo para os outros. Meus erros me melhoram. Porque eu vou parar, vou olhar e vou avaliar. Não sendo muito crítico, né? Errou? Tudo bem, errou. Shakespeare, se eu for falar de Shakespeare, eu não conheço. Quanto mais rápido a gente erra, mais rápido a gente conserta. Exato. Eu sempre parti desse princípio. Tá, beleza. Tô com medo de errar? Deixa eu fazer aqui. Se eu errar, alguém vai me... Ah, não, assim tá errado. Beleza. Corrige e agora eu sei fazer o certo. Agora, se a gente ficar se esquivando, a gente ficar escondendo, eu não vou, né? Que nem a gente tá falando lá do acadêmico, porque todo mundo teve essa dor. E sabe a vez que eu peguei e me revoltei, assim? É porque eu tinha uma enfermeira que ela era perfeita, sabe? Tudo era perfeito. Ai, não. Falei, não, mas só um pouquinho. Um dia essa mulher foi acadêmica.
Um dia ela esteve aqui nessa exata posição que eu tô. Não é possível que ela nasceu. Enfermeira. E, ai, meu Deus do céu, eu sei funcionar, eu sei sondar, eu sei de tudo. Eita, não foi bem assim, não. Alguém ensinou pra ela. Alguém fez isso. Falei, não, zerou. Zerou, não vou mais ouvir essa mulher, não. Quer saber de uma coisa? Eu vou estudar, eu vou me esmerar, eu vou conseguir alguém que me passe segurança e eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Fui atrás de um enfermeiro que era bem parceiro, ele nem tinha nada a ver, porque a gente tem as referências, né? Mas eu fui atrás do que me passou segurança. Técnicos de enfermagem. I love. Gente, o que eu aprendi com técnico de enfermagem não está no gibi, tá? Eu ia lá e os meninos me salvavam. Eu disse, vem cá, que eu tô precisando de vocês agora. E eu, ó, só pegava aqui. E, gente, e era o pessoal que me dava segurança. Não, ó, Carol, fala com fulano vai te explicar, não sei o que, vai junto. E assim, é isso. Porque às vezes as pessoas vêm pra nós do tipo assim, não, ó, tá travado? O meu tá travado? É. Pessoal, tem mais alguém achando que tá travado? Eu também acabei de ver Agora essa que eu sei. mensagem aqui da Betânia. O vídeo tá travado. Tem mais alguém? Ué, pra mim agora Estranho? tá Pra mim normal. tá normal. Pra mim também. Bora lá. Mas, ou, enfim, se alguém tá falando, tá normal. É. Mas, enfim, gente, é isso, sim. Eu acho que a gente, quando a gente fala aqui do Instagram, principalmente, e por isso que, inclusive, eu aceitei a tua live, eu acho muito legal isso. O Jorge é da turma 8. 8. Eu me confundo que tá grudado, né? Uma na outra, mas tá, é a 8. É da turma 8, já começou aqui, ó. Começou que começou, tá aí no Instagram, colocando a cara, né? Tá aprendendo na prática. Cara, busquem essas pessoas, sabe? A comunidade foi feita para isso. Às vezes a gente não nota, às vezes a gente acha que a comunidade é pra gente compartilhar caso clínico. E não é só isso. A gente tem ali iguais, todo mundo escalando. Talvez alguns tenham já avançado um pouco mais, mas todo mundo se entende. Todo mundo tá mirando o mesmo objetivo. Todo mundo tá querendo se ajudar e ir junto para o mesmo lugar. Então, quando a gente encontra pessoas que nos passam segurança, que estão fazendo a mesma coisa que a gente se sente mais valente. A gente vai lá e faz, né? Então, assim, eu acho muito legal. Tu recém ter entrado, já ter colocado a cara, já tá nas lives, tá pegando isso. E é para isso que serve, né? E a gente tá fazendo aqui network, a gente tá conversando, trocando ideia, e isso estimula as pessoas. Então, é sobre isso. Ai, que bom. A Betânia disse que voltou para ela. Voltou. O problema acho que foi com ela lá, viu, Betânia? Deu pau na sua internet aí. A gente tava aqui, ó, firme e forte. Mas cara, sabe, assim, uma das coisas que chama muita atenção no Imersão, né? Só agradecer as palavras da Patrícia ali que ela colocou, do pouco que a gente conviveu, e eu vejo no Imersão isto, dessa questão realmente de todo mundo se colocar numa posição de se ajudar. E você que é imersão, já está no imersão, está chegando agora, que já chegou a turma 9 e vai chegar a turma 10 em breve, né? Cara, vocês que estão chegando agora, eu falo para vocês o seguinte, aproveita, mas aproveita ao máximo mesmo essa galera, todos nós, porque é um lugar de liberdade, de dores e de aprendizados. A gente tem uma facilidade muito grande de chegar e dividir realmente. Eu citei aqui as meninas da UAND, a Andresa e a Gardiele. Cara, trocar ideia com elas é algo fantástico, de aprendizado. Eu tô para puxar a Daiane aqui para eu conversar com a Daiane. Daiane também é um ser incrível, que sem brincadeira nenhuma, eu mandei uma mensagem para ela em um dia, falei, amanhã eu vejo a resposta. 5 minutos depois ela já tinha respondido, dando um roteiro completo. Então, assim, para nós, essa realidade aqui no Sudeste nem é tão comum. Eu já falei isso, eu repito várias vezes, o pessoal do Sudeste fica bravo comigo, me desculpem, mas a gente precisa sair da caixinha. Meu motivo de estar aqui hoje é tirar a gente da caixa. Então, a gente precisa entender que estamos aqui para aprender juntos. Eu acho muito legal isso. Isso dentro do imersão, eu sou fã de imersão, eu sou apaixonado por imersão, não vejo a hora de ir para imersão presencial, tanto eu quanto a Vivi.
minha esposa. Estaremos lá no Imersão Presencial, justamente para conhecer esse pessoal ao vivo, né? Conhecer pessoalmente, poder conversar, poder dar um abraço, poder partilhar e agradecer, porque, Carol, não é fácil, né? As pessoas olham para nós e, como já falaram assim, você é tão natural. Cara, não é fácil ir aprendendo a fazer as coisas e rompendo com paradigmas. Não é fácil entender de lesão, feridas. Eu fui chamado hoje para fazer uma palestra para leigos sobre feridas. Eu vou falar. Tanto que a pessoa falou para mim, quando você pode? Se você quiser agora, eu vou. Porque eu sei o que eu tenho que falar. É arrogância? Não, não é arrogância, é segurança. E é uma das rotas que eu quero colocar aqui também. Saber diferenciar segurança de arrogância. Isso. Saber diferenciar. Aí aqui no Imersão você aprende a enxergar essas diferenças. Aqui no Imersão você aprende. Porque você olha um cara igual o Jairo, por exemplo. O Jairo, né, vamos colocar logo o topo da escala. Você olha um cara igual o Jairo, que passa conhecimento, passa segurança, passa rotas, passa conteúdo e está sempre disposto, né? E está sempre disponível. Ele é um cara que você poderia olhar para ele, se ele fosse arrogante, você ia falar, tudo bem, normal, porque o cara é o cara. Não. Humilde e sabe se posicionar. Então a gente precisa aprender a separar estas questões. Então você que está se desenvolvendo, e a intenção desse bate-papo é isso mesmo, é saber separar posicionamento de arrogância, conhecimento, domínio sobre o assunto de arrogância. Porque daí você dispara, né, Carol? Aí você vai embora. Se você se conhece, volta sempre lá ao momento, né? Se você se conhece, você sabe quem é você sabe a sua pegada, onde você tem confiança, onde você tem domínio. Eu chamei a Carol para falar de marketing, por quê? Porque eu não tenho domínio sobre marketing. Eu preciso aprender com ela. Não tenho problema nenhum em falar isso, não é? E acho que a chave tá aí no que tu falou. Quando a gente é arrogante, a gente acha que a gente não precisa aprender mais nada. Que a gente não precisa ouvir ninguém. E o mais louco foi que quando o Jairo me chamou em janeiro, eu entrei em desespero. Porque quando ele me falou, assim, eu acho que nem ele sabia o que ele estava me chamando para fazer. Só que eu tinha noção. E eu fiquei olhando para ele, ele ficou me olhando. E eu falei, tá bom. Aí alguma pessoa divina na hora, eu ainda tava atendendo Covid, meu Deus. Eu disse assim, não, espera aí que eu vou atender meu último que eu já te ligo. Menina, eu liguei, ele fez convite, eu fiquei olhando pra ele, ele ficou olhando pra mim. E aí alguém abençoado ligou pra ele. Ele, eu vou ter que atender. Eu falei, graças a Deus, porque até eu ir pra cá, eu penso um pouco, eu reflito, eu respiro fundo. E na hora eu pensei assim, cara, eu vou ter que estudar igual uma louca. Porque é uma outra... essa transição de carreira, as pessoas olham e pensam assim, a Carol já sabia de Instagram. Mas não, o buraco é muito mais embaixo. Eu tive que ir lá, eu tive que buscar curso. Mês passado, eu fui certificada pelo Novo Mercado, que é uma das maiores escolas de marketing que tem. Não sei se vocês conhecem, o Ícaro de Carvalho, é quem fundou. E eu fui atrás. Eu disse, pelo amor de Deus, alguém pode me ajudar? E eu fui atrás disso, então eu fiz de novo, né? Eu tive que estudar marketing tradicional. Eu tive que ir atrás de realmente muito mais informação, né? Então, assim, às vezes a gente acha que, não, a gente já sabe de tudo. Não, a gente não sabe de nada. E o pior é que quando a gente começa a estudar, feridas, então, meu Deus do céu. A gente começa a estudar e a gente, meu Deus, não sei nada sobre isso. Compra outro livro. Abre o livro. Não sei nada sobre isso, me dá outro livro. Então, assim, o conhecimento, ele é infinito. A gente vai estudando e vai abrindo mais, abrindo mais. Então, assim, a pessoa arrogante é a pessoa que não fala isso. A pessoa arrogante, o quê? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu sei de tudo. Eu sou top. Sei de cor e salteado. Então, assim, essa pessoa, ela não se permite, né? E quem é seguro, a pessoa que está segura, ela está sempre indo em busca de conhecimento. Apesar dela ser segura, ela está sempre se renovando. Ela está sempre indo em busca de algo a mais. Então, essa é a principal diferença entre a arrogância e a segurança. Eu lembrei que eu estava assistindo um vídeo da plataforma nossa, do Imersão, né? Não me lembro exatamente o tema agora, mas alguma coisa relacionada à lesão por pressão. E aí,
o Jairo falou uma informação, aí passou uma rota, eu parei o vídeo, eu cruzei o braço assim, voltei, assisti de novo, mandei mensagem para o Viviane. Falei, amor do céu, eu sou uma topeira. Eu sou uma anta. Falei, por 20 anos eu estava fazendo tudo errado. Ah, era ferida operatória, não era lesão de operação, não. Falei, eu fiz um monte de coisa errada. Meu Deus do céu, que Deus me perdoe. Cara, por quê? Eu tenho quase 30 anos de profissão, desde auxiliar de enfermagem. Vou completar 30 anos. De enfermeiro desde 2010. A minha transição de técnico de enfermagem para enfermeiro foi um caos. Foi difícil. Apanhei, tal. Agora, essa transição para empreendedor não é diferente. Então, vamos correr atrás de conhecimento, vamos correr atrás de informação, deixa eu aprender, deixa eu chegar e olhar e falar, cara, pega todo o conhecimento que estava aqui dentro, tira, lava, recicla e coloca de novo. O que dá para aproveitar fica, o que não dá para aproveitar vai para o lixo. Então, a condição a qual você se apresenta, se você realmente se reconhece como uma pessoa, eu sou o tal, eu sou o bambambam e tudo mais, vai olhar e falar, de mídia, tudo que eles estão falando aí, nada disso funciona, nada disso é real. Não estou falando que eu aprendo só porque eu sou de uma geração que a gente não tinha acesso a isso. Eu brinco que hoje você quer ter uma informação de um texto, alguma coisa assim, Google, no celular ali rapidinho. Eu era a biblioteca, peão. Era a biblioteca. Desce aquele livro, dessa grossura que batia na mesa, até tremia o prédio. E vamos ler, vamos ler, vamos ler. Então, assim, são diferenças gritantes. São, porém, cada uma delas teve o seu momento, o seu valor, a sua importância. E eu trago comigo muito do que eu aprendi. Mas entendo que eu estou aqui para aprender cada vez mais. A imersão me mostra isso. Eu ir para o meu mundo de empreendedorismo. Cara, Carol, você já deve ter passado por isso e todos que estão aqui que vão para o mundo do empreendedorismo também tem. Aquele dia que você senta e fala, cara, acabou. Chega, cansei, não vou tocar mais esse barco, vou fazer meu currículo de novo aqui porque eu quero voltar para o hospital, né? Vou voltar para minha zona de conforto, fecha minha caixinha e ninguém me tira daqui de dentro. Lógico que tem, lógico que nós temos, né? Mas e aí? Eu falei semana passada, eu não estou nem nos 10% alterado que eu, né, de melhoria daquilo que eu sei que eu posso fazer. Eu não cheguei nem a 10%. Mas com certeza eu estou 1000% melhor do que eu estava lá atrás. Com toda certeza. Então, é um processo contínuo? Muito. Aprender essa questão de posicionamento, aprender essa questão de gravo ou não gravo, falo ou não falo, e repito, posta, cara, grava, fala, se mostra, se joga, né? O povo gosta de falar isso, né, Carol? Essa geração gosta de falar se joga. Se joga, vai. Não é? Ou seja, eu não preciso simplesmente esperar ter a oportunidade de um dia ser mentorado pela Carol, para daí eu falar, nossa, agora tudo vai ser diferente. Até porque não vai ser, né, Carol? Você é uma baita mentora, mas se o que você apresentar, o cara vai falar, não vou fazer, adianta alguma coisa? Não adianta, né? Exato, exato. E a gente, no início, a gente tem que aprender o valor das pequenas vitórias, né? Nossa, o dia que eu li sobre pequenas vitórias, eu entendi, né? Que é, poxa, se eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. E eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Quando a gente dá esse carinho pra gente mesmo, né? Poxa, olha só que legal que eu fiz. Poxa, olha só, eu fiz o primeiro vídeo, eu superei. Nossa, as meninas na época que eu fazia a mentoria, era uma festa. Carol, eu consegui, olha só, eu gravei uns stories, vai lá, corre lá pra ver. Era festa. Comemore a sua pequena vitória. E agora que tu sabe que tu consegue abrir a câmera e falar, agora tu sabe que talvez dali a pouco tu faça uma live. E quando tu superar a primeira live, tu vai saber que tu consegue muito mais, muito mais, muito mais. Então, assim, ó, sobre empreendedorismo é isso, né? A gente tem que aprender a ver essas pequenas vitórias. Porque não vai acontecer do dia para a noite. Assim como nada acontece do dia para a noite, né? É estranho isso. Quando a gente cai no empreendedorismo e aqui a gente quer rapidez. A gente quer acelerar. Mas só um pouquinho. O que foi assim na tua vida?
Eu não sei na vida de vocês, mas a minha, caraca, eu tive que, ó, penar. O que é a nossa graduação? Assim, eu cheguei num ponto, acho que eu nunca falei isso, mas no final da minha graduação, eu tava com síndrome do pânico. Síndrome do pânico. Eu achei que eu não fosse me formar. Eu olhava para minha mãe, tipo, é a festa, e eu só falava, eu não vou me formar, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Era um ponto, assim, de pressão extrema, que, meu Deus do céu. Então, assim, ó, são anos que tu te dedica para receber um diploma. E ainda te falarem assim, ó, boa sorte. Que comecem os jogos. E Segura aí na a mão de Deus enfermagem, e vai. e aí a enfermagem sabe que o jogo que começa não é fácil. Não vamos entrar em assuntos polêmicos, mas todos sabemos a luta que é. E aí, quando é em pandemia, aí é anjo, é herói, né? Então, assim, Uhum. aí no empreendedorismo a gente quer rapidez. Mas não existe. Existe luta por cima de luta. Assim é. Assim é. Só que aqui a diferença é que a gente realmente está construindo algo para nós, né? E aí vem esse momento de desespero que a gente não quer mais. Acho que quase todos os dias, mas basta uma noite de sono para que no outro dia a gente acorde com motivação. Não, respira fundo, eu estou construindo algo para mim. É a minha missão, é o meu propósito, é o que eu quero. Limpa a lágrima Show e de bola. segue. E segue o jogo. É assim que é. É assim que é a vida. E a gente às vezes espera cor de rosa, porque a gente tá vendo que o do outro tá cor de rosa, mas não é bem assim. Às vezes a gente não vê. E isso eu quero que vocês entendam. Não se confundam, não se enganem com o Instagram alheio. Porque vocês veem o Instagram, mas vocês não veem o que está por trás. Então não se enganem, não achem assim, nossa, que feed maravilhoso, que vida maravilhosa. Mentira. Não é perfeição assim. Tem muita batalha, tem muita luta, tem muita noite que a gente não dorme, tem final de semana que a gente trabalha igual bicho e ninguém fica sabendo. Então não se enganem com o feed, não se enganem com tudo bonitinho, porque não é assim. A vida de ninguém é assim. Isso a gente tem que entender. Que a gente até procura falar o caminho das pedras, né, Carol? Mas a gente não fala para a pessoa pular as pedras, né? Vai pisar na pedra. A gente só Exato. explica o caminho das pedras, mas as pedras vão continuar lá. Quando eu falo com Exato. os nossos colegas, quando eu passo alguma dica, quando alguém me pergunta algo, e eu adoro fazer isso, assim, me sinto muito bem, eu não falo para a pessoa, relaxa, olha, isso aí, ó, você faz desse jeito que vai ficar tudo perfeito, tudo mil maravilhas. Não, ó, o roteiro é esse, agora vai. Mas o que eu faço? Vai. Você tem que ir, não é? Exatamente. A gente ensina o caminho das pedras, mas não diz que as pedras não estarão lá. Você falou da graduação. Eu me lembro do meu último dia de aula, Carol. Eu lembro de eu chegando em casa no meu último dia. Eu fiz faculdade trabalhando em 2 empregos como técnico em enfermagem. Nossa. Cara, se eu tivesse mais 3 meses, eu acho que eu desabava. Eu cheguei em casa, eu chorava. Eu só chorava. Eu só chorava. E mal sabia eu que eu estava chorando só de alívio pelo que tinha passado. Eu não imaginava que ele estava para vir ainda. Esse negócio de enxuga as lágrimas e vai, é isso. Ainda mais nós que somos cobrados a ter um posicionamento de liderança, de segurança. Pior coisa que você quer, as pessoas vão falar, aquele enfermeiro ali, ó, pode passar por cima dele. Filho de Deus, não é assim. Então, na mídia também não é assim. Abre meu store, abra meus vídeos, abra os vídeos da Carol, abra os conteúdos da Carol. Cara, é sangue, suores e lágrimas muitas vezes para você fazer um negócio daquele. Como eu disse que eu viajei esse fim de semana e em viagem eu fiz 2 postagens. Lógico que eu não fiz lá, eu deixei gravado. Sim. Mas eu me preocupei, eu falei, cara, eu preciso fazer isso daqui, eu preciso deixar engatilhado, porque eu preciso estar lá. Eu preciso, né? Ou seja, então, olha a doideira. Em pleno Rock in Rio, pensando, amanhã eu tenho que postar aquele vídeo, amanhã eu tenho que postar aquele vídeo. Mas agora eu vou cantar com Guns N' Roses. Depois eu penso nisso.
Ou seja, não é simples. E esse é o barato desse momento que nós temos, esse é o barato de estar aqui, esse é o barato de poder trazer uma pessoa com uma experiência, com conhecimento maior, com algo para te trazer luz. Mas não significa que vai estar sempre iluminado. Entenda isso, né? Eu trabalho com laser terapia, eu falo para os meus pacientes. A luz, ela é fantástica. Mas se eu não entender como ela funciona, ela não passa de uma luz. Exatamente. Então, eu tenho que saber o que ele está fazendo, o que eu estou fazendo ali, né? Exatamente. E, Carol, lá se foram 1h46 agora, para ser mais preciso. Tô chocada, tô chocada. Eu estou... Assiste no Note, e aí no Note tem a opção de tu colocar lá 2 vezes. Aí tu assiste no rapidinho. Acelera. Mas vale a pena, vale a pena. Convido você que está assistindo, que ficou com a gente aqui, que acompanhou. A gente vai fazer o nosso print, né, Carol? Não vamos deixar de printar. Vamos, Pelo amor de Deus, a gente tem que fazer o print. Peraí que eu vou ajeitar meu cabelo também. Peraí. Tirar esse fiozinho que caiu aqui. Tá? Eu também arrumei meu cabelo para poder vir para essa live. Afinal de contas, eu estou com a Carol, não é qualquer. Brincadeiras à parte. Carol, muito, muito, muito obrigado por esse bate-papo. Cara, foi incrível. Eu tenho certeza que deu rota para muita gente. Só comentar aqui. Comemoro todos os dias a minha evolução. Júnior, é isso mesmo. Ai, Júnior, maravilhosa. Júnior é revolução. Revolução. Olha, um dia eu quero ser revolução. Tô na fila. Na hora que abrir, eu quero ir pro revolução. Tô na fila. Cara, fantástico, incrível. Muito, muito, muito obrigado. Olha, adorei esse bate-papo. Obrigado por você ter aceitado, principalmente, e por toda a rota que você deu, cara. Eu mesmo vou assistir umas 3 vezes essa conversa nossa aqui. Toda a rota que foi dada. Imagina, eu que agradeço. Parabéns, mais uma vez. Adoro convites assim, né? Eu acho que o convite também foi uma coragem. Então, muito obrigada, agradeço. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa, pelos vídeos. Eu sei quanto é difícil a gente estar no início, né? Então é isso, a gente é motivação que continua inspirando todo mundo aí do Imersão 4 e muito sucesso. Parabéns. Vou só baixar os comentários meus aqui, porque eu quero fazer o print sem nada escrito aqui. Boa, agora vai. Vamos lá, gente. Ó, aqui nas minhas lives eu faço um convite para o pessoal, Carol. Ele printa, depois ele posta, e na postagem ele coloca uma mensagem do que foi que mexeu com ele. Qual foi o conteúdo que provocou na cabeça dele? Ou a rota, né? Qual foi a rota que ele pegou? Então, você que está aqui agora, printa a tela. Nós vamos parar um pouquinho aqui para poder printar. Eu também vou printar a minha. E você vai lançar lá. Espera aí um pouquinho. 1, 2, 3 e vai! E foi. Aqui foi também. Vocês também conseguiram printar? Todo mundo conseguiu? A gente esquece que não aparece a barriga encolhe, né? Pode soltar o ar. Pode soltar o ar que foi. Pode respirar normal. Não, minha barriga, coitada, se eu for apresentar, ela toma o lugar. Enfim, gente, pega esse print. Se você conseguiu, avisa a gente aqui. Se não conseguiu, dá um grito que a gente espera mais 2 minutinhos. Mas print, coloca, marca a Carol, marque a página nossa, vamos divulgar. E você vai escrever realmente o que foi que mexeu em você. E você que vai assistir esse vídeo depois, porque vai ficar salvo na página. E, Carol, vou colocar você como autora, participante. Faz collab, Isso, exato. Vou colocar você junto lá, que daí você também tem a oportunidade de mandar para os seus. Você que vai assistir depois, eu sei que vai assistir depois, porque eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai compartilhar também este vídeo. Faça um comentário, coloque nos comentários lá o que esse vídeo representou para você, qual foi a mensagem que esse vídeo trouxe para você. Porque nós queremos realmente que cause transformação, nós queremos que cause mudança de rota, mudança de pensamento, que tenha conseguido esclarecer alguma dúvida. Me coloco à disposição, tenho certeza que a Carol também se coloca.
Caso queira tirar alguma dúvida, conversar alguma coisa, estamos aqui à disposição, porque afinal de contas, somos Imersão 4, somos uma família. E isso é muito gratificante, isso é muito gratificante em nós. Tá bom? Carol, beijo, muito obrigado. A gente se vê no Imersão 4, presencial? Até lá. Tô sempre por lá. Então estaremos lá, vou conseguir tirar uma foto contigo. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Abraço. Beijo.